O programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa noite, está começando mais um programa Jornalismo e Cidadania pela sua AltV. Hoje, 21 de junho de 2012. E quem está aqui do meu lado? Nosso querido Denilson Peroso. Meu nome é Maurício Sabará e hoje não estou sozinho aqui no programa. Denilson, muito obrigado por estar aqui comigo hoje, depois de uma viagem para João Pessoa, Denilson. Boa noite a todos, Maurício, nosso convidado, Guto Camargo, os internautas. Verdade, estava de férias, Maurício, tive uma semana na cidade de João Pessoa, na Paraíba, cidade maravilhosa, quase que eu não volto. Uma cidade muito bacana, calor, gente agradável, peguei um São João lá. Mas assim, voltamos, estou de volta aqui em Sampa, que é a minha cidade natal, que eu também adoro, para mais um Jornalismo e Cidadania. Bom, Denilson, na conversa, acabou adiantando o nome da pessoa, mas vamos fazer então a apresentação. Quem será o entrevistado de hoje do Jornalismo e Cidadania? Quem? É o presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, o Guto. Tudo bem, Guto? Bem, boa noite. Obrigado aí pelo convite. Que legal, Denilson. Satisfação grande ter o Guto aqui, o representante do Estado de São Paulo, dos nossos jornalistas. Afinal de contas, nós somos jornalistas diplomados, né, Maurício? Vamos discutir a questão da obrigatoriedade do diploma, a mídia atual, política. E o Guto é um cara bastante inteligente, que já está à frente do sindicato pelo segundo mandato, né? A tua equipe. E ele também vai falar um pouco do dia a dia do sindicato em São Paulo e no Brasil, Maurício Sabará. Ok, Denilson. Vamos então ver as matérias da semana? Vamos. Olha, o que a gente já pode começar logo com essa questão da política, a nossa querida deputada federal, Luísa Erundina. Você ficou sabendo o que ela fez, Maurício? E o que ela fez, Maurício Sabará? Então, a Luísa Erundina era uma possível candidata a vice do Fernando Haddad, né? Exatamente. E eu até comentei na semana passada, com a nossa outra entrevistada, a artista Celi Rodrigues, que a Erundina ela realmente ia fazer parte dessa chapa do PT, e ia ter até a reunião do Rio +20, né? Mas em última hora ela acabou não aceitando. Por que, Denilson Peroso? Na verdade, dizem, né, nos bastidores, o que se diz, até o nosso próprio Guto Camargo, que está aqui, também comentou conosco antes do programa começar. Na verdade, já não existia a vontade da Luísa Erundina de ser vice do Haddad. Uma porque realmente na saída do PT ela teve vários problemas, foi uma saída traumática e ela não queria ser vice. Mas como existiam negociações com o Eduardo Campos, que é o presidente nacional do PSB, foi colocado o nome dela. E é claro que para o PT seria maravilhoso. Erundina, ela já foi prefeita de São Paulo, ela tem um histórico político bonito, ela tem uma história limpa na política, uma das poucas no estado de São Paulo, mulher. Então ela iria agregar muito na campanha do Haddad. Porém, para aumentar o tempo de TV e o famoso vale tudo na política, houve um acordo entre o Lula, o Haddad e o partido do Paulo Maluf, o PP. E essa foi a gota d'água para Luísa Erundina dizer que ela continua apoiando o PSB, vai continuar apoiando o Haddad em São Paulo, só que ela retirou o nome
da chapa e não vai mais ser vice. E agora a gente está aguardando cenas dos próximos capítulos para ver quem vai ser o vice do Haddad. Pois é, até achei muito curioso essa questão do apoio do Paulo Maluf. Porque se olharmos a história do Maluf na política, Maluf ele sempre foi declaradamente antipetista. Sim, se bem que houve uma época que, Sim. na época, né, da prefeita Marta Suplicy, o Maluf acabou apoiando ela no Sim. segundo turno. Exatamente. Vocês não sabem se foi por isso, a Marta conseguiu ganhar a prefeitura com o apoio do Maluf. Então não é a primeira vez. Na política, como se diz, né, o mundo dá voltas, a política é como uma nuvem, né, que se passa. Na política é muito, né? Só que, assim como na vida, né, Maurício? Sim. O Guto também sabe disso. A gente engole sapos. Só que a gente tem um limite. E eu acho que o limite da Erundina realmente, né, excedeu. Ela não engoliu esse sapo. O Maluf está um pouco gordinho. Mas alguma notícia da semana, Denilson? Eu realmente estou dando uma pesquisada aqui na internet. Muito se fala sobre essa questão da Erundina, realmente. Também tem se falado muito que o candidato do PCdoB, Netinho de Paula, famoso pagodeiro, não vai levar a sua candidatura até o final. Muita pressão do governo federal para que o Netinho ceda e componha a chapa, também não se sabe como vice, mas que componha a chapa do Haddad do PT para a candidatura agora da Prefeitura de São Paulo. Eu acredito que vai acontecer, não deve levar até o final. E o seu time famoso, né, também não tem como não falar disso aí, tem repercutido muito hoje. A vitória, o empate do Corinthians, que levou o Corinthians à final da Libertadores inédita, e mais uma derrota do meu São Paulo. Mais uma vez, não chegamos à final um campeonato ridículo, fraquíssimo, que é a Copa do Brasil. O São Paulo está num nível que, olha, só por Deus. E você sabe que em relação ao São Paulo, Denilson, eu imaginava que o São Paulo chegaria à final. Pelas circunstâncias, não assim por questões de qualidade técnica da equipe, apesar que tem bons valores individuais, como o Luiz Fabiano, né? Se bem que o Luiz Fabiano, como capitão de São Paulo, Denilson, me desculpe, né? Quando a gente vê a figura do Rogério Ceni ao longo de tantos e tantos anos, sim, né? Ele realmente tem uma figura de capitão. Sim, sim. Mas o São Paulo eu achava que chegaria à final devido a alguns jogos que realmente, vamos dizer, houve sorte em certos resultados. Então eu percebi no São Paulo uma estrela de possível finalista ou até mesmo possível campeão. Não estava difícil. Da mesma forma como não está difícil para o Palmeiras hoje chegar na final dessa Copa do Brasil. Eu acredito que a tendência seja que o Palmeiras chegue à final, ganhou o primeiro jogo do Grêmio lá, né? No Sul, e em frente ao Curitiba. O Palmeiras, que é, por sinal, o time do nosso convidado Guto. Você quer dar alguma palavra, Guto, sobre política, sobre futebol? Fica à vontade. Política ou futebol? Fala sobre política primeiro, vai. Vamos falar de política, futebol e religião. Pode dar sua opinião sobre essas questões partidárias. Aí você quer dar um pitaco também? Eu acho que é importante você tocar nos assuntos aí, nas situações centrais, mas é importante, eu acho, salientar que para o PT, a disputa do PT com o PSDB é uma disputa nacional, mas ela tem uma importância ainda muito maior quando a gente fala de São Paulo, né? Porque São Paulo é o ponto de apoio do PSDB, onde o PSDB é muito forte e onde o PT tem maiores dificuldades. Então vencer a prefeitura em São Paulo do PSDB é um ponto de honra para o PT, né? Então é nisso que vem essa história do Vale Tudo. Para ganhar do PSDB, para ganhar do Serra, faz qualquer negócio, né? Inclusive fazer aliança com o Maluf. E nessa balança aconteceu esse problema, né, da desistência da Erundina. Apesar que ela sabia da negociação, ela sabia que o Maluf estava fazendo essa aliança, estava tendo conversas com o Maluf também, não foi uma novidade para ela. A novidade, talvez, o que impactou mais não foi nem a aliança, mas foi aquela foto, né, que saiu por todos os lugares, como se estivessem ali numa festa, né,
enquanto eu acho que isso causou um impacto muito negativo. Agora, a Aliança já era conhecida dela, né? Quando ela aceitou o serviço, quando o partido dela trabalhou essa questão da vice, já sabiam que estava em negociação com o Maluf, né? Mas, como eu disse, tudo isso para que o PT vença o PSDB em São Paulo. É essa a disputa, né? Pode sair caro, mas é essa a disputa. É verdade. Bom, Denilson, voltando ao futebol, não tem como não falar sobre a inédita final que o Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, São Jorge esteve ao nosso lado dessa vez, chegou pela primeira vez numa final de Libertadores da América. Eu, por exemplo, que acompanho o Corinthians há uns 30 anos mais ou menos, Denilson, vamos dizer, há 20 de Libertadores, nunca vi o Corinthians tão focado nessa competição como nesse ano de 2012. Lembro da primeira que eu acompanhei, que foi em 91, que o Corinthians foi desclassificado pelo Boca Juniors, possível adversário da final. O mesmo Boca, hein? O mesmo Boca. Teve também a fase do Marcelinho, em 96. Em 99, com aquele grande time, aquelas grandes partidas contra o Palmeiras, né? Infelizmente, a vitória do Corinthians, tanto em 99 como em 2000, foi desclassificado. Teve depois, acho que em 2003, que perdeu para o River Plate. Não, River Plate não, estou errado. Mas eu sei que teve uma na época do Tevez que o River Plate tirou, que a torcida queria invadir o campo. Foi um terror aquele dia. Foi, no Pacaembu, realmente. No Pacaembu, exatamente. Aliás, né? O Tevez vai torcer para quem? O Tevez? Olha, tem que torcer pro Corinthians, né, Guto? Afinal de contas, o Corinthians não tem a Libertadores. O Boca já tá cansado de ganhar. O Boca é um papão. Enfim, e o jogo de ontem, Denilson, o Santos abriu o placar com o Neymar, né? Mas o Corinthians, com calma, empatou essa partida, né? Em outras épocas, seria aquela forma desesperada do Corinthians correndo atrás do gol. Enfim, nada está ganho, mas sinto 2012 algo semelhante a 77, Guto. Na verdade, 77 era campeonato paulista, mas pela história, pelos traumas, não sei. Vejo com bons olhos. É legal ressaltar, importante, eu apesar de ser um São Paulino antes, torci pro. Não vou dizer que torci pro Santos, mas não queria que o Corinthians chegasse na final, porque afinal de contas, se o Corinthians ganhasse a Libertadores, a gente não poderia mais tirar a sarro dos corintianos. Mas assim, foi merecido, o Corinthians jogou melhor, Neymar pipocou, o seu Ganso não jogou nada. Elano entrou, não acertou um passe, o Arouca não acertou um passe. O Corinthians mereceu mais uma vez o seu nosso querido Danilo, né? Sim. Tão criticado no São Paulo. Eu sinto falta do Danilo no time do São Paulo até hoje, que o Danilo é o tipo de jogador, Maurício, que em partida decisiva ele aparece. É o cara que não se esconde. Jogo decisivo ele aparece e faz gol. Foi assim no São Paulo. Sim. Em 2005, quando o São Paulo ganhou a última Libertadores, o Danilo participou tanto da Libertadores como do Mundial que o São Paulo ganhou. Então é assim, ele é o talismã do Corinthians nas Libertadores. Se o Corinthians souber usá-lo, pode ganhar sim. É um cara que tem estrela. Não somente o Danilo também, houve um achado também, que é o goleiro Cássio. Sim. Tantas críticas que foram feitas em relação ao Júlio César, mas o Cássio apareceu como uma surpresa quando estava vindo pro programa, o taxista corintiano, né? Ele falou do Cássio, um cara engraçado, esquisito, né? Mas é uma surpresa realmente. Vamos ver, vamos aguardar. Vamos chamar o intervalo para antes de começar direto com a entrevista com o Guto? Comercial e daqui a pouco começamos a entrevista com o Guto.
você não precisa ir tão longe para provar as delícias da comida árabe. Vá até o Folha de Uva. O restaurante Folha de Uva oferece aos seus clientes e amigos um ambiente agradável e de fácil acesso, atendimento de qualidade, além, é claro, da mais deliciosa e típica comida árabe. Não deixe de conhecer os segredos dessa cozinha fascinante. E você nem precisa ir tão longe. Folha de Uva, onde comer bem é um ritual. Rua Bela Sintra 1435, reservas 3062-2564. Aos 11 anos, Gustavo começou a chegar em casa com os olhos vermelhos e uma fome sem fim. Sua mãe logo desconfiou que ele estava dependente da adrenalina das competições. O diálogo em casa desde criança fez do Gustavo Borges uma pessoa segura para viver intensamente, sem drogas. Converse com seu filho, inclusive sobre drogas. Funcionou na família do Gustavo, vai funcionar na sua. Você, eu. Bom, voltando ao jornalismo e cidadania, né? Chegou o nosso... Agora o nosso time está completo, né? Porque agora temos o João Gabriel, trânsito bravo aqui em São Paulo, chuva, né? Boa noite, João. Seja bem-vindo mais uma vez ao jornalismo e cidadania. Boa noite, cheguei ensopado, tomei chuva no caminho. Essa paradinha no começo do bloco foi porque eu achei que a câmera estava filmando aqui e na verdade quem tem que começar o bloco era o Maurício. Mas é isso aí, boa noite, Maurício. Bem-vindo, conseguiu chegar, né? Tá bom, beleza. chegando tá bom. Sou paulistano, sou herói. E... Estamos acostumados. Bom, então vamos começar a entrevista com o jornalista José Augusto Camargo, o Guto, presidente do Sindicato de São Paulo. Boa noite, Guto. Mais uma vez, seja bem-vindo ao jornalismo e cidadania. Boa noite. Só a gente encerrar o capítulo de futebol. Acho que o Boca vai ter algumas dificuldades para ganhar do Corinthians. O Corinthians vai armar um retrancão lá que não vai ser fácil, né? Agora vamos, então. Vamos de lá. Vamos direto aqui uma entrevista com... Pergunta aqui pro Guto, Maurício. O Marcelo Damasceno, que é o nosso quinto elemento lá de Carapicuíba, está online aqui e já está aproveitando a oportunidade, mandando um abraço pro Guto, parabenizando pelo trabalho. Está questionando aqui sobre essa questão do governo federal, o Guto, do PT, de se criar esse Conselho Federal de Jornalismo, esse controle da mídia que muito se fala. Como que o sindicato analisa essa questão e o que tem sido feito para se debater isso com a classe? Esta é uma questão importante. Na verdade, hoje, no momento, não existe nenhum projeto tramitando para a criação de conselho. Existe um conselho que não está funcionando, que é um conselho consultivo do Congresso, Poder Legislativo, que na verdade teria o objetivo de ser consultado, de ser ouvido, de dar pareceres para o Poder Legislativo em algumas questões. Então não é um conselho como é, por exemplo, o Conselho de Medicina, Conselho de Psicologia, enfim, esses conselhos profissionais que organizam as profissões, né? Mas já houve um projeto, né, e só curiosamente, Denilson,
quando o projeto foi lançado, eu estava também em João Pessoa. Fiquei sabendo, no dia que eu cheguei em João Pessoa, estava junto com o Ricardo Couto, que ele chegou e falou assim, olha, acabou de ser apresentado o projeto do Conselho de Jornalismo, que foi arquivado, não foi para frente. Mas qual é a importância do Congresso, do Conselho? Isso que a gente tem que discutir. Né? Para que serve o Conselho? Né? O que papel ele vai ter? E a gente precisa acabar com alguns mitos, acabar com algumas situações, porque a função do Conselho, é bom que as pessoas entendam, na verdade ela serve para proteger o cidadão, o ouvinte, o leitor, porque o leitor não pode ficar desamparado pelo poder da imprensa. Porque quem controla, né? A imprensa tem uma função, ela deve criticar, controlar, fazer o seu trabalho de vigia da política. Mas quem vigia os vigilantes? Né? Ela não pode estar acima da lei, ela não pode estar descolada da realidade, ela não pode ser uma essência que paira acima do cotidiano das pessoas. Então é preciso que a gente crie mecanismos para que uns fiscalizem os outros e os outros fiscalizem os uns, para que a gente tenha um equilíbrio nessa situação. O Conselho é isso, o Conselho não tem censura, o Conselho não tem ingerência, ele não atrapalha nada. Na verdade, ele organiza, ajuda a organizar e cria uma salvaguarda para o cidadão poder, eventualmente, né, se socorrer do Conselho numa situação ou outra. Legal. João. Guto, você já deve ter imaginado que essa pergunta, a hora ou outra, iria aparecer na entrevista. A não obrigatoriedade do diploma do curso superior de jornalismo para exercer a profissão. Como o sindicato vê isso? Qual a sua opinião pessoal, ou sua opinião como presidente do sindicato, como porta-voz da entidade? E se há perspectivas de alguma mudança nessa determinação, vai continuar assim? Essa discussão... Só fazer uma observação, Marcelo Damasceno também, a mesma pergunta, está falando que já existe uma PEC sendo discutida no Senado, não é isso? No Senado. Que já foi aprovada em primeiro turno. Está para ser votada em segundo turno, inclusive está na pauta, esteve na pauta essa semana, né? Entra na pauta semana que vem, está lá, pode ser votada a qualquer momento. Mas essa discussão também do diploma, ela é muito antiga. Na verdade, o Sindicato dos Jornalistas faz essa discussão desde 1937. Eu vou dizer, e por que eu afirmo que foi desde 1937? Porque o primeiro jornal que o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo publicou, número 1 do Jornal do Sindicato, que é de dezembro de 1937, que o sindicato foi fundado no começo do ano de 1937. Então, em dezembro, eles fizeram um balanço, né, do primeiro ano, assim, os primeiros meses do sindicato. E tem nesse jornal, está lá nos arquivos do sindicato, uma matéria sobre a necessidade do diploma para o jornalista exercer a profissão. Então, quando eu digo que é uma discussão antiga, eu estou falando antiga mesmo, de 75 anos. Né? Por que isso? Porque é uma profissão, e se é uma profissão, tem que ter uma formação, tem que ter um corpo específico para ela exercer, como qualquer profissão. O problema do Gilmar Mendes é que a lógica dele é que jornalismo não é profissão. Ele confunde a atividade profissional do jornalista, o jornalismo dos jornais, com o direito, né, inalienável, o direito básico de cidadania, que é o direito à livre expressão. Mas nós não estamos falando da liberdade de expressão, nós estamos falando de uma profissão. Então, a confusão entre o que é liberdade de expressão e o que é exercício profissional do jornalista foi que gerou aquela interpretação do Gilmar Mendes que acabou com o diploma. Né? Mas são coisas diferentes, e o diploma tem sim uma função, porque tem a função de organizar uma profissão. Como qualquer outra profissão precisa de uma formação específica. Não conheço nenhuma profissão que você possa dizer que não necessite
de aprendizado específico, por mínimo que seja, por mais simples que seja a profissão. Inclusive de cozinheiro, né? Ele comparou que o cozinheiro também aprende. Eu estive há alguns anos atrás, eu não vou saber precisar exatamente o ano, em uma palestra na sede da revista Caros Amigos, na redação da revista. E na época foi transmitido pra gente que a visão da Caros Amigos como grupo formador de opinião, era de que o diploma era desnecessário, e o argumento deles era de que a formação cultural do jornalista é muito mais importante do que detalhes técnicos que ele venha a aprender na faculdade, como construir um texto informativo, etc. E tal. E que as escolas de jornalismo estão muito carentes nessa obrigação de prover uma boa formação cultural, intelectual, ajudar na construção do intelectual jornalista. Então, por isso, o diploma era desnecessário. Uma pessoa formada em sociologia, por exemplo, poderia ser um jornalista muito melhor. O que você tem a dizer nesse sentido sobre essa deficiência da escola de jornalismo e se essa decisão de tornar o diploma algo não obrigatório não é um pouco culpa da própria classe, das escolas do jornalismo, de alguns jornalistas que, enfim, a gente tem maus profissionais talvez dando aula, se isso não tem um pouco de responsabilidade nossa? Escola ruim tem de tudo, né? Tem escola ruim de direito, de medicina, de culinária. Escola ruim existe, né? E aí o problema é outro. Aí o problema é você melhorar a qualidade de ensino. E isso é um problema geral. Você não pode botar essa culpa no jornalismo. Isso aí é geral. Tá? Essa discussão, essa posição que algumas pessoas, não sei quem foi que estava lá esse dia na Caros Amigos, mas esse é o argumento que alimentou o Gilmar Mendes. É que o jornalismo não é uma profissão. O jornalismo não é uma especificidade. O jornalismo não é uma técnica. Que o jornalismo é uma atividade que qualquer um faz. Daí a comparação, insisto, infeliz, que o Gilmar Mendes diz com o cozinheiro, porque é uma coisa que qualquer um vai lá e faz. Não tem, mas existe a profissão de cozinheiro. Né? E os grandes cozinheiros, eles pesquisam, estudam, combinam, fazem experimentos, então também tem a profissão de cozinheiro. Também tem cursos internacionais, né? Os países desenvolvidos, os países que têm uma tradição forte na culinária, como a França, eles têm escola de gastronomia, né? São sérias, são levadas a sério, são respeitadas. Então, esse argumento é infeliz. Por quê? Porque você parte da ideia que você não é uma profissão. É um espaço de expressão apenas. Esse foi o problema. Isso fez com que a gente regredisse 50 anos na nossa organização profissional. Não é? A gente hoje discute as coisas que os brasileiros, os jornalistas, discutiam em 1950. Não é? Aquela célebre frase que já é um folclore, que nos diários associados, o Assis Chateaubriand chegava, o jornalista que ia pedir aumento, falou assim, você não precisa de aumento, você não tem a carteirinha de jornalista, então vá lá e use-a, né? Entre de graça no cinema, faça qualquer coisa, exatamente porque o jornalismo seria uma condição, seria uma situação diferenciada, não uma profissão. Toda a luta de organização do sindicato foi para que ficasse claro e para que as pessoas entendessem que o jornalismo é uma profissão e que profissionais vivem do seu trabalho no jornalismo. Né? Se a gente não entende essa questão básica, a gente começa a dar razão para o Gilmar Mendes. E o gozado é que tem gente de direita, tem gente de esquerda, tem gente que não está muito bem politicamente posicionada, que acha que é isso. Né? Então o que a gente tem que discutir? Nós temos que discutir o que é o jornalismo, qual é a função do jornalista e para que serve o jornalismo na sociedade moderna, na sociedade atual, para a gente estabelecer bem esse parâmetro, para que essa discussão não fique
atravessada como na maioria das vezes nós estamos fazendo publicamente. Guto, nossa AltV é uma televisão pela internet. Nesses últimos tempos, o jornal impresso tem perdido bastante espaço para a mesma internet. Algo que eu até considero normal pela modernidade, né? Como antigamente o rádio era o maior meio de comunicação e foi aos poucos perdendo espaço para a televisão. Essa mudança assim de comunicação, essa coisa da internet está cada vez mais forte. O que você vê de ponto positivo e negativo nisso que eu falei? Essa também é uma discussão muito pertinente, a gente faz isso regularmente, mas a gente estabeleceu, olhando os índices disponíveis sobre o crescimento do mercado, você vai ver que a internet cresce, inclusive do ponto de vista publicitário, percentualmente muito mais do que o jornalismo impresso. Mas o jornalismo impresso, por exemplo, também está crescendo. Cresce 3, 4% ao ano, enquanto a internet cresce 10, 15%. Né? Então, na verdade, os dois campos estão crescendo. A internet cresce muito mais e muito mais rápida, né? Porque a internet é uma novidade. Né? Mas não existe aí, nem no exterior, assim, nenhuma informação concreta que você pode dizer efetivamente o jornalismo impresso está acabando e sendo substituído pela internet. O que está acontecendo é que o jornalismo impresso está sim passando por uma reorganização interna, inclusive até pelas novas tecnologias. Né? E a internet é uma dessas novas tecnologias que o jornal usa também. Mas, concretamente, você dizendo assim, o jornal está acabando, já acabou com o jornal em algum lugar, aquelas coisas que as pessoas falam assim, o jornal acaba em 22 anos. Tinha uns números tão malucos que você ficava imaginando assim, como é que é possível, né? O cara falava assim, o jornal vai acabar em 22 anos e 3 meses. Umas coisas loucas assim, né? Então isso é meio surreal. Meio surreal, não se justifica, nada justifica. Agora, que a internet é um veículo do momento, né? É o que mais cresce, é o que mais chama atenção, é o que mais se desenvolve, isso é verdade. Agora, a gente precisa ver como é que nós vamos aproveitar o potencial da internet, o potencial dessas novas tecnologias, para produzir o jornalismo. Porque também na internet é preciso deixar claro o espaço do jornalismo profissional, bem feito, do espaço da opinião. Eu falei isso, já falo várias vezes, não é a primeira vez. Blog não é jornalismo. Pode ser feito por jornalistas, como pode ser feito por médico, por qualquer um. Né? O jornalismo é uma outra atividade específica que pode ser feito na internet, pode ser feito no rádio, pode ser feito na TV, pode ser feito no jornal impresso, na revista, em qualquer coisa. Né? Então é bom a gente entender isso. Mas que a internet é um veículo, digamos assim, maior efervescência no momento, isso acho que é inquestionável. Guto, uma colocação. Primeiro, eu gostaria de deixar claro a minha posição aqui, não falo por todos, claro. Eu sou totalmente a favor da obrigatoriedade do diploma de jornalista. Todos nós somos jornalistas diplomados. Digo que se não fosse a faculdade de jornalismo, com certeza, além de não estar aqui, eu seria uma outra pessoa. A faculdade de jornalismo mudou minha vida, eu falo isso para qualquer pessoa. E lamento quando vejo jornalistas diplomados e não diplomados dizendo que não é necessário. Você quer comprar briga comigo, é dizer que não precisa de diploma. Quer dizer, é muito simplista dizer que o simples fato de uma pessoa ter um bom conteúdo cultural, dela se informar bem, dela escrever legal, não quer dizer que ela já possa trabalhar como jornalista. Então, assim, se não fosse assim, não seria necessário você ficar 4 anos na universidade, na verdade. Isso realmente me deixa muito chateado, muito triste.
eu não aceito. Inclusive eu já vi até algumas pessoas aí, blogueiros e tal, que o cara fala, não, eu não sou a favor da obrigatoriedade do diploma, não tem que ter. Só que quando ele faz a faculdade, a primeira coisa que ele fez, um cidadão que é um blogueiro, que eu prefiro não citar o nome, a primeira coisa que ele fez, Guto, foi publicar lá no blog dele a colação de grau e o diploma. Quer dizer, se o cidadão acha que não é importante, por que ele fez aquilo? Claro que é importante, tem muito valor. Então é isso, só para fazer uma colocação agora minha, né? Os dois amigos da mesa não são necessários, são obrigados a pensar da mesma forma que eu. Uma outra colocação que tem me deixado preocupado, Guto, ainda existe muita pistolagem no Brasil, né? A gente vive num país violento, o crime organizado está aí, e a gente tem visto muitas notícias de jornalistas que foram mortos. Inclusive, recentemente, aquele no Maranhão, né? Não estou bem lembrado o nome dele. Teve agressões aqui em São Paulo. Agressões. Na Grande São Paulo. Então, assim, a gente está se transformando num alvo, querem calar a imprensa. Qual que é a visão do sindicato com relação a essas agressões? É possível fazer alguma coisa? Qual que é o objetivo desses pessoais? Querem calar a imprensa? Toda a agressão... Na verdade, quando a agressão se direciona para um jornalista, na verdade, o agressor não está muito preocupado se a pessoa que está sendo agredida é o repórter A, o repórter B, o João, o Pedro, a Maria. Ele agride, a agressão tem o objetivo, não é pessoal, não é contra aquela pessoa que está ali como jornalista, mas contra o que o jornalista está fazendo. Na verdade, o objetivo é impedir que a notícia, que a informação seja veiculada. Então, quando ele agride o jornalista, ele quer impedir a notícia. Ele não tem problema pessoal com aquela pessoa. Ele não tem nada a ver com o jornalista pessoalmente, particularmente, não. O problema é com a notícia, que é impedir a notícia de veicular. Então, portanto, aí é censura. Então, a violência, ela tem o objetivo de censurar a informação. Por isso que a violência contra o jornalista é uma questão social. Por que o jornalista, quando apanha, acontece um problema e o outro fulano lá, um outro profissional, quando apanha, não acontece o mesmo movimento, a mesma movimentação? Porque ali não está batendo numa pessoa, está tentando impedir as outras pessoas de receberem informação. Então, por isso é que ele adquire um caráter público. Deixa de ser uma relação pessoal ou privada entre duas pessoas que se desentenderam e passa a ser uma relação pública entre alguém que quer impedir todos os outros de serem informados. Por isso é uma questão pública, por isso é que é importante e por isso que o Estado tem que se preocupar com a questão. E se preocupa. Tanto que existe um projeto de lei lá no Senado, na Câmara, na Assembleia Legislativa em São Paulo, em Brasília, que o termo federaliza a investigação dos crimes de imprensa. O que quer dizer isso? Quando acontece algum problema com a imprensa, desses casos assim que nós citamos aqui, a autoridade local tem o prazo legal, eu não tenho certeza agora, 60, 90 dias, prorrogável por mais um período, para que o policial, para que o agente policial faça o inquérito e do inquérito dê andamento e vire a ação, né? Se a autoridade local, polícia local, no prazo legal, não concluir o inquérito, ele passa para a esfera federal, ou seja, passa a ser investigado pela Polícia Federal. Por quê? Porque em grande parte dos casos de violência existem forças locais poderosas impedindo isso, porque na verdade estão querendo fazer censura. Ou forças políticas, ou forças econômicas muito importantes naquele local, que impedem, não só praticam a violência, como impedem a investigação da violência. Portanto, se a polícia local não resolve essa questão, ela passa para a Polícia Federal. Por quê? Porque, como eu disse, adquire um caráter público, né? E tem realmente acontecido muitos problemas nos últimos anos, né? Que, como eu disse, chegaram inclusive a fazer com que houvesse esse projeto de lei em discussão no Senado. A questão realmente ficou muito séria. Eu vou fazer uma pergunta para o Guto agora, mas antes eu até queria comentar sobre
assunto do qual o Denilson comentou. Eu até concordo com tudo que foi dito, Denilson Peruso, referente ao diploma. Eu acho que para qualquer profissão realmente tem que ter o diploma. Mas eu penso assim, quem no caso estuda para ser jornalista, eu acho que a parte cultural também é muito importante. Eu vou até lembrar de um fato, na época da faculdade, que havia uma matéria, uma colega, não vou citar o nome dessa colega, tinha dificuldade sobre um determinado assunto. O assunto era sobre o Muro de Berlim, sobre a Guerra Fria, e ela dizia para mim que nunca tinha ouvido falar da Guerra Fria, não sabia que o mundo foi dividido em 2 blocos, capitalista e socialista, e não sabia que teve o Muro de Berlim. Não, aí eu... eu acho assim, né, para ser também jornalista, eu acho que isso, né, olha que eu sou saudosista, mas acho que é até uma história recente para o próprio cenário atual da política, né? Enfim. Então, assim, eu não disse que... Não, eu claro, só disse que não é só um conteúdo cultural que seria necessário, seria o mínimo para a pessoa ser jornalista. Claro que se tiver, muito melhor. Não, com certeza. Bom, a pergunta que eu vou fazer pro Guto é referente àquele problema lá da TV Cultura, né? Que dizemos que a Folha de São Paulo parece que ia participar da programação da TV Cultura. Né? Exatamente. Algo que não foi muito bem aceito pelos jornalistas, né? Pois os jornalistas atualmente eles têm muito apreço pela TV Cultura, né? Porque anos atrás, na época do militarismo, o Vladimir Herzog foi, acho que, diretor de jornalismo da TV Cultura, né, Guto? Comente sobre esse assunto. Eu falei isso, inclusive, para o João Saad, que é o presidente da fundação. Eu disse para ele, quando eu comecei que saiu em todo lugar que eu briguei com ele, né? Mas eu comecei a minha conversa com ele falando exatamente isso, falando que o Sindicato dos Jornalistas e os jornalistas têm um carinho muito grande pela TV Cultura, porque entendem que a TV pública é uma experiência de jornalismo que tem que ser preservada. E os jornalistas gostam muito desse caráter público da TV Cultura e têm um respeito pela TV Cultura muito grande, mas que no momento havia essa série de problemas e ele estava à frente de um projeto de esvaziamento da TV Cultura. Né? E aí critiquei e disse que o Sindicato dos Jornalistas era, por princípio, contra essa questão de vender o espaço, entre aspas, porque não foi bem uma venda, foi mais um acordo de troca entre anúncios na Folha de São Paulo, publicar anúncios na Folha da Cultura, enfim, não é bem assim uma venda de espaço, tem um acordo que a gente não entende bem, mas que nós éramos contra, né, fazer isso por jornalismo, porque a TV pública tem a obrigação, né, de fazer um jornalismo público, que era, desde o início, a ideia do Vladimir Herzog quando era o diretor. Ele, inclusive, chegou a fazer um projeto que ele chamava de jornalismo público, projeto que nunca foi implementado, mas que chegou a ser redigido por ele, um planejamento, um plano, um projeto de como fazer o jornalismo público na TV Cultura, que nunca foi implantado, mas que exatamente discutia isso. Então a gente acha que a TV pública tem que ter um jornalismo diferenciado e um jornalismo público. Se você colocar lá o Estadão, a Folha ou qualquer outra empresa, não é a vocação da TV, ela não pode fazer isso. E aliás, o Vladimir Herzog, só para registrar, né, ele foi assassinado bem aqui do lado, né, aqui perto, onde era antigamente o DOI-CODE, que é aqui a TV, aqui a poucos metros aqui de onde nós estamos. Bom, ainda com relação à obrigatoriedade do diploma e essa discussão a respeito da formação cultural do jornalista, a pessoa se forma em direito, né? Para exercer a profissão de advogado, ela precisa passar pela prova da OAB,
Seria vantajoso para o jornalismo que existisse uma prova que medisse o nível de conhecimento das pessoas que se formaram na área? Então, essa é uma discussão muito legal. O que é o conselho que a gente já falou? A OAB é um conselho. Não tem o nome de conselho, mas ela é um conselho. Ela zela pela profissão do advogado, ela cria parâmetros para ferir se o profissional está preparado ou não. Então ela não tem o nome de conselho, mas ela é um conselho, ela age como um conselho. Quando a gente fala em conselho, a gente fala disso tudo, né? A gente fala de um órgão, de uma entidade que faria esta aferição, este controle, este acompanhamento. E aí cabe a discussão e a criação de um exame. Na Itália tem exame de ordem. O jornalista, para ser... Na Itália tem uma legislação curiosa. Você não precisa ter diploma de jornalismo, mas precisa fazer uma prova, porque lá existe a ordem dos jornalistas. Você faz a prova para se inscrever na ordem para poder exercer a profissão. Então existem experiências nesse sentido no mundo. A Itália é a mais conhecida. Pode ser feita aqui no Brasil, mas para isso a gente tem que discutir a legislação que regulamenta a profissão de jornalista e não fazer o que o Gilmar Mendes, através de uma canetada, fez, que foi desregulamentar ainda mais. Fazer o contrário, trabalhar para regulamentar e organizar cada vez mais. Guto, recentemente a gente tem acompanhado na mídia essa questão aí dos problemas lá de Goiânia, né, do Carlinhos Cachoeira, toda essa podridão que está surgindo aí. E surgiram também informações que alguns veículos de comunicação, inclusive a revista Veja, teria relações, diríamos, promíscuas com suas fontes, matérias direcionadas. Como é que você vê esse tipo de acusação? O pessoal da Veja disse, eles até passaram uma informação, né? O fato de você ter um bandido lá, um cara do mal, um cara que infringe as leis como fonte, não nos torna um bandido. Claro, né? Para se fazer jornalismo, você vai ter que procurar fontes de todos os tipos, né? Não quer dizer que o jornalista que procura um traficante, um cara que faz algo fora da lei, que ele esteja fazendo algo errado. O jornalismo também trabalha dessa forma. Como que o sindicato viu isso, ou você pessoalmente, essa relação promíscua, especificamente da revista Veja, que muito tem sido criticada atualmente aí nos noticiários da TV e da imprensa? O problema aí da Veja ultrapassa a relação que o editor dela, o Policarpo, tem ou deixa de ter com o Carlinhos Cachoeira, se ele é ou não fonte, se ele é amigo, se ele é sócio, se ele é, enfim, que tipo de relação pessoal tem entre um jornalista que tem uma posição de destaque, né, de comando na revista Veja, e essa personagem aí controversa. O problema é a gente entender qual é a orientação que a editora Abril tem nesse papel central. A discussão mais séria, mais importante, é que papel a editora Abril, a empresa editora Abril, tem nessa situação. Então eu defendo que os jornalistas envolvidos sejam convidados pela CPI e vão lá e digam o que aconteceu, porque nós não temos que investigar exatamente a vítima, ou seja, o alvo não é o jornalista A ou B, o alvo é qual o interesse empresarial por trás dessa história, né? Porque a imprensa brasileira tem uma tradição histórica de se envolver politicamente com questões condenáveis na nossa política, com golpes de Estado, patrocinando campanhas contra políticos eleitos democraticamente. Isso aconteceu com Getúlio Vargas, isso aconteceu com João Goulart, né? Isso aconteceu com Lula também, de certa forma, aconteceu com a própria presidenta atual, né? Então, quer dizer, que papel as empresas e especificamente a editora Abril tem nessa história, né? Esse ponto é o ponto central. Estamos lá para crucificar o jornalista A ou B. Se ele eventualmente cometeu algo ilegal,
praticou crime, enfim, se ele tem alguma culpa no cartório, tudo deve ser, como qualquer brasileiro, qualquer cidadão, pagar o preço daquilo que ele fez ou deixar de fazer. Mas a questão é, e a Editora Abril? Qual o papel dela nessa história? E aí a gente vai puxando o fio da meada. A Editora Globo, que também acabou se envolvendo depois, em outro momento, também tem alguma participação nisso, e qual? E se tem a Globo e tem a Abril, tem mais uma terceira ou quarta aí nessa história? É esta questão, o papel que essas empresas de comunicação têm nesse processo político brasileiro, que tem que ficar claro. Né? Este é o desafio, entender isso. Tá certo. Guto, nós estamos vivendo uma época de profundas mudanças em toda a comunicação como um todo, né? Inclusive, não falo só do jornalismo, falo de tudo que se utiliza de meios de comunicação, de criação artística e tudo mais. Veja você que a gente até estava comentando sobre isso esses dias, né? O sujeito era músico, tinha um trabalho solo, um conjunto musical. Ele precisaria de uma gravadora para financiar a gravação e a divulgação do trabalho dele, e para isso ele precisaria aderir aos padrões de estética dessa gravadora. Hoje o cara produz música dentro de casa, ele divulga pela internet e muitas vezes ele alcança. Nós temos exemplos aí na música brasileira de artistas que foram revelados para o grande público recentemente sem a utilização de recursos de grandes corporações. E isso está abrindo um espaço, essa modernização dos meios de comunicação, essa facilitação está abrindo um espaço muito grande também para jornalistas, né? Hoje é muito fácil você ter um site e querer fazer jornalismo por esse site. Hoje a gente tem essa entrevista sendo vinculada pela internet, coisa que anos atrás seria impossível para qualquer um de nós três aqui, com os recursos que nós temos, fazer um programa desse tipo. Então eu queria saber se essa mudança, na sua visão, ela não vai trazer uma reformulação na maneira de como se faz jornalismo, porque nós temos um padrão já que vem de muitos anos, né? Comentava-se muito na época que eu estava na faculdade que era o padrão Globo. A gente ia fazer um simulacro de telejornal, né? Exigiam que a gente fosse lá de terno, gravata, tinha que parecer o William Bonner. Então se você acha que está por vir aí uma mudança drástica nos padrões, na maneira de como se faz jornalismo, inclusive na estética do jornalismo, e se você acha que essa mudança é bem-vinda, benéfica? Olha, isso que eu vou falar agora eu ouvi do Zé Hamilton, sou eu que... Ele me disse que o jornalismo é tudo igual, só muda o jeito de fazer. Né? Então eu acho que a discussão não é essa. Né? Essa questão desse padrão cultural é uma discussão de mercado. Não tem necessariamente a ver com o fazer jornalismo, né? Mas muito mais com o mercado jornalístico. Né? Eu acho que a nossa discussão do fazer jornalismo continua essa que a gente fez até agora. Nosso problema é como divulgar, como veicular e como fazer com que o jornalismo, o bom jornalismo, chegue até o leitor, até o cidadão. Eu acho que é o problema dos músicos também, né? Dos escritores, dos poetas, dos pintores. Como é que essa nova geração vai fazer o seu trabalho chegar até o grande público através dessas novas tecnologias que estão aí disponíveis para a gente? Bom, com certeza a gente ficaria aqui batendo papo com o Guto, falando sobre jornalismo, até amanhã de manhã, não é isso, Maurício Amaro? Mas como o nosso tempo já está se encerrando, e aí, Maurício? Vamos ver o jogo. Tem o jogo do Boca Juniors. Eu sou um pouquinho torto aqui na cama, deixa eu ficar um pouquinho mais pra cá. E o jogo do Parmeira também. Então tá certo, José Augusto Camargo, Guto, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornalismo e Cidadania. Como você bem disse, jornalismo é saber fazer, independente do meio de comunicação, seja pelo rádio, seja pela televisão. Diga, Deus. Não, só dizer para o Guto, se ele quiser deixar algum contato no final e o pessoal, dá uma boa noite. Se ele quiser deixar um telefone, endereço do sindicato, quem quiser procurar, né?
O jeito mais fácil, né, de conhecer, entrar em contato e ver lá o trabalho do sindicato é através do site, dos novos meios de comunicação. O site é fácil de guardar, é jornalistasp, SP de São Paulo, jornalistasp.org.br. Entra lá, tem o contato do sindicato, endereço, telefone, nossa história, um pouco da história, um pouco do trabalho. Entre em contato através do site. Ok, mais uma vez, muito obrigado. Denilson João. Isso aí, muito obrigado, pessoal de casa. Boa noite, muito obrigado ao nosso entrevistado. Recarregue suas baterias, porque amanhã é sexta-feira. Boa noite, obrigado, Guto, pela presença. Boa noite, pessoal que está em casa. Um abraço a todos, bom final de semana e até quinta-feira que vem. Um abraço, até dia 28.